Elias e Eliseu, a restauração do tabernáculo caído de Davi, a revelação da última semana de Daniel. A palavra do Todo-Poderoso é luz para os que o temem e sol para os que precisam sair das trevas. Esta palavra nos traz as revelações daquilo que Deus quer nos falar, e dentre estas revelações, nós podemos encontrar a história do tabernáculo de Davi, a história de Elias, Eliseu e Jeú, e isso é bem profundo e profético, porquanto Deus revela isso nos profetas. Estas histórias estão cheias de revelação do Senhor Deus, porquanto existe prefigurações para o futuro. Meus irmãos, neste estudo eu vou abordar o assunto profundamente sobre o tabernáculo de Davi e sobre a história de Elias, Eliseu e Jeú, porque estes assuntos estão ricos em revelações e isso precisa ser falado para a Igreja de Cristo. Em 2 Samuel, de capítulo 3, versículo 1, a gente vai ver que o texto ele vai nos dizer o seguinte: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul iam enfraquecendo. Em 2 Samuel, no capítulo 3, é mostrado que nos dias do rei Davi havia divisão entre as tribos de Israel, pois Davi ele também foi constituído rei da casa de Judá. Entretanto, a casa de Saul era as outras tribos, e isso nos mostra esta divisão. Repare que quando a gente olha para esta parte da história, meus irmãos, a gente vê o que é de início o tabernáculo de Davi, pois a gente consegue observar a primeira etapa do tabernáculo de Davi, que é a casa de Judá, ou seja, os judeus. Em 2 Samuel, de capítulo 6, vai nos dizer o seguinte. Em 2 Samuel, de capítulo 6, vai nos abordar a história de Davi unido com as 12 tribos. E ele, juntamente com as tribos de Israel, está subindo juntamente com a arca do Senhor para a tenda de Davi. E isso é bem interessante. E a história vai nos dizer o seguinte. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. A história nos mostra que, após a divisão das tribos, as próprias tribos elas foram unidas. E por isso, Davi, com o estola sacerdotal, fez subir juntamente com todo Israel, ou seja, com as tribos unidas. Davi fez subir com eles a arca do Senhor. E a arca do Senhor foi introduzida na tenda que Davi havia armado. E isso nos mostra, meus irmãos, uma segunda etapa da revelação a respeito do tabernáculo de Davi. Porque nessa segunda etapa, a gente vê que as 12 tribos estão unidas. E essa é a segunda etapa da revelação do tabernáculo de Davi. O tabernáculo de Davi é as 12 tribos, agora nessa segunda etapa, unidas. E isso é bem profundo. Nesta história tem muitas revelações, meus irmãos, pois Davi, a gente consegue ver que, sendo este da tribo de Judá, ele estava usando estola sacerdotal de linho, meus irmãos. Só que, na antiga aliança, o sacerdócio ele foi dado para Arão e para a sua linhagem. Ou seja, o sacerdócio foi para a tribo de Levi, não foi para a tribo de Judá. Só que a gente vê nessa história que Davi ele está usando estola sacerdotal, sendo ele da tribo de Judá. E por que o Senhor Deus permitiu que isso acontecesse? O Senhor Deus, pelos profetas, a gente vai ver que Deus diz que Davi é um homem segundo o seu coração e que fará toda a vontade do Senhor. A gente vê que
Por esta causa, só olhando essa frase, com esse entendimento, a gente vê que Davi, ele está fazendo a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é ver as 12 tribos unidas, é ver essas 12 tribos sendo restauradas, unidas e adorando a Deus e sendo introduzidos na presença do Criador. Essa é a vontade de Deus também. É claro que tem mais coisas que Deus deseja, que é da sua vontade, mas nesta parte da história de Davi está representando qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a união das 12 tribos. E isso é bem interessante. Então, meus irmãos, quando a gente vê que Davi, sendo da tribo de Judá, estava usando estola sacerdotal de linho, ele está apontando para o Messias de Israel. Ele está apontando para o descendente prometido, que é Cristo, porque Cristo, ele se tornou sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E Cristo é aquele que une as 12 tribos em si, cujas 12 tribos é a igreja de Deus. Mas a Arca da Aliança, ela está prefigurando o trono de Deus. E a gente viu que, assim como Davi introduziu as 12 tribos na presença de Deus, assim também Cristo, sendo o sumo sacerdote, ele introduz a igreja, o seu corpo, na presença do Pai. E esse povo de Cristo é tabernáculo de Davi, e isso é bem profundo. Em 2 Samuel, meus irmãos, no capítulo 7, a gente vai ver que o profeta Natã, ele vai até Davi, e ele fala com Davi, e a palavra do Senhor, ela chega a Natã, e por esta causa, o Senhor ordena que Natã vá até Davi e fale com Davi a palavra do Senhor. E 2 Samuel, de capítulo 7, vai nos dizer o seguinte: porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Meus irmãos, nesta parte a gente observa que o Senhor diz que fará uma casa para Davi, e que o descendente de Davi iria edificar essa casa. E isso é bem profundo, meus irmãos, porque Salomão, ele edificou a casa. A casa é o templo do Senhor. A gente pode enxergar que agora a Arca da Aliança, ela não está mais na tenda de Davi, e sim no templo de Salomão. E isso nos traz uma terceira camada de revelação. Porque, meus irmãos, a gente vê que o tabernáculo de Davi agora, ele amplia a revelação. Ele se revela sendo o templo de Salomão também. E isso é bem profundo. A gente pode enxergar que existe revelações que o Senhor está nos dando. A gente vai ver que o tabernáculo de Davi são as 12 tribos, mas o tabernáculo de Davi é o templo também de Salomão, numa outra camada de revelação, é claro. Veja que quando Salomão edificou uma casa para o Senhor, isso está apontando para Cristo edificando uma casa, um templo para Deus. E esta casa é a casa espiritual do Senhor, que é a igreja. E ao mesmo tempo que Cristo, que é o filho de Davi, edifica a casa para o pai edifica a casa para o filho. E esta casa é a igreja, que são as 12 tribos do Israel espiritual que estão sendo representados pelo templo de Salomão. O templo que foi edificado por Salomão, ele tem mais camadas de revelação, meus irmãos.
pois além do templo de Salomão estar apontando para a igreja, ele está também apontando para o templo de Ezequiel no milênio, dos capítulos 40 ao 48 do profeta Ezequiel. Só que, meus irmãos, a gente tem que entender o seguinte: no tempo de Salomão, infelizmente, se abriu brecha na casa de Deus, ou seja, se abriu brecha no tabernáculo do Senhor, pois foi introduzida a idolatria no meio do povo de Israel. E por isso Deus dividiu as 12 tribos. Agora, a casa de Israel, que são as 10 tribos, ficam ao norte, enquanto a casa de Judá, que são as 2 tribos e alguns levitas, ficam ao sul. E nesta divisão, as 2 casas começam a brigar. E a história nos mostra que as 2 casas, elas ficam pecando contra o Senhor. E isso é outras brechas que se abrem no tabernáculo de Davi, que são as próprias tribos de Israel. Só que, após algum tempo, o Senhor levanta profetas para profetizarem castigos contra as 10 tribos. E assim, as 10 tribos são lançadas nas nações. E isso é a ruína do tabernáculo de Davi. A história nos mostra que o Senhor, ele diz que estabelecerá o trono do descendente de Davi para sempre. E isso está falando a respeito de Cristo, meus irmãos. Pois Cristo, quando voltar, ele se assentará no seu trono em Jerusalém e reinará sobre todo o mundo. E Cristo mandará edificar o templo para o Senhor. E este templo é o templo de Ezequiel no milênio. Veja que, pelo pecado de Salomão, abriu-se brecha. E essa é a primeira fase, digamos que é a primeira fase da queda. Mas após esta fase, acontece a divisão das 12 tribos. Contudo, esta se prostitui. E assim abre-se mais brechas. Entretanto, a gente observa nessa parte uma segunda fase da queda. Só que após isso, as 10 tribos são lançadas nas nações. E desse modo acontece a ruína e a queda definitiva do tabernáculo de Davi. Meus irmãos, agora vamos para uma outra história que é bem interessante, que vai profetizar a restauração do tabernáculo de Davi. E essa história aparece em 1 Reis, de capítulo 17, versículo 1. Pois esta história está apontando para coisas futuras, meus irmãos. E vai dizer o seguinte: Elias, ele vai aparecer nessa história e ele vai profetizar, ele vai falar que não haverá chuva durante alguns anos. E o texto de Reis vai nos dizer o seguinte: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. A gente tem que entender o seguinte, meus irmãos. Tanto Elias como Eliseu, antes da casa de Israel, das 10 tribos, serem lançadas nas nações, aparece Elias e Eliseu na história. Elias aparece no capítulo 17 de 1 Reis. O profeta Elias, na sua primeira aparição no livro de Reis, ele aparece fechando o céu para que não chovesse durante alguns anos. E estes anos são de 3 anos e meio. Pois, antes disto acontecer, Jezabel tinha se casado com Acabe. Durante o tempo do ministério de Elias, Jezabel foi acusada de perseguir e matar os profetas de Deus. E ainda, ela desejou matar o profeta Elias. Veja que os 3 anos e meio de Elias, do qual foi fechado o céu para que não chovesse, representam os 3 anos e meio iniciais dos 7 anos, no qual as 2 testemunhas farão com que não chova durante esse tempo. E isso é bem profundo. Mas agora vamos para 1 Reis, de capítulo 19, onde vai nos dizer o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma,
pois não sou melhor do que os meus pais. Observa-se que, após os 3 anos e meio, Elias ele é perseguido por Jezabel, e por esta causa o profeta vai para o deserto, e ali ele é alimentado pelo anjo do Senhor. E isso está apontando para coisas futuras, pois assim como Elias, após os 3 anos e meio, foi perseguido por Jezabel, assim também a igreja, após os 3 anos e meio iniciais dos 7 anos, irá ser perseguida pela grande Babilônia, que estava sendo prefigurada em Jezabel. Mas assim como Elias foi para o deserto, assim também parte das testemunhas do Senhor irão para o deserto na metade dos 7 anos. Em 1 Reis, de capítulo 19, versos 15 ao 17 é dito: Disse o Senhor para Elias: Elias, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e, em chegando lá, você tem que ungir a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá. Você tem que ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. A história de Reis nos mostra que o Senhor havia dito para Elias ungir Azael, Jeú e Eliseu. Eliseu se tornou profeta no lugar de Elias. Repare que a história nos mostra que Elias profetizou contra Jezabel, só que Jeú, que foi um rei de Israel, cumpriu muitas das profecias de Elias, meus irmãos. Embora Jeú não fosse profeta, Jeú foi o executor da palavra de Elias. Elias e Eliseu, eles não usaram espada, mas usaram a palavra no seu ministério. E isso está prefigurando coisas futuras. Em 2 Reis, de capítulo 2, nos é dito o seguinte: Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Eliseu, pede-me o que você quer que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Vendo-o, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Então subiu dali a Betel, e indo pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam de Eliseu, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se Eliseu para trás, viu eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. A história nos mostra que após Elias ter sido levado pelo redemoinho, Eliseu recebeu parte dobrada do poder de Elias. Só que após alguns acontecimentos, Eliseu ele é zombado por alguns rapazes. E por isso Eliseu amaldiçoou aqueles rapazes. E por esta causa, 2 ursas foram e despedaçaram 42 daqueles rapazes. E nisto se encontra a revelação, pois vimos que Elias ele fechou o céu durante 3 anos e meio. Só que após isto, aconteceu a perseguição contra ele. Entretanto, Eliseu aparece na história. Eliseu recebeu a porção dobrada do poder de Elias, porém Eliseu ele é zombado. Mas 42 rapazes são devorados por 2 ursas. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os 3 anos e meio, no qual o céu foi fechado para não chover, representam os 3 anos e meio iniciais dos 7 anos. Contudo, Eliseu recebendo a porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias, representa parte da igreja na metade dos 7 anos, recebendo essa porção dobrada para que eles venham aí para o deserto. Já os 42 rapazes, eles estão representando os 42 meses da grande tribulação, que são os 3 anos e meio finais dos 7 anos. E isso é bem interessante e é bem profundo. A história, meus irmãos, após alguns acontecimentos, em 2 Reis, no capítulo 5, vai abordar a cura de um leproso. Pois Naamã, que é o leproso, ele é curado, e isso é bem interessante.
Vejamos 2 Reis de capítulo 5, e vai nos dizer o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou Naamã ao homem de Deus, e o homem de Deus ali é Eliseu. Naamã e toda a sua comitiva veio Naamã e pôs-se diante de Eliseu e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Porém, Eliseu lhe disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, eu não aceitarei este presente. Só que Naamã, ele instou com Eliseu para que Eliseu aceitasse o presente, mas Eliseu recusou. A história nos mostra que Naamã, que era um comandante do exército do rei da Síria, era um leproso. Só que este foi até o profeta Eliseu. Eliseu lhe disse para mergulhar 7 vezes na água do Jordão, e assim Naamã foi purificado da lepra. Só que isso, meus irmãos, está apontando para coisas futuras, pois o número de 7 vezes em que Naamã teve que mergulhar está apontando para as 70 semanas de Daniel, porque as 70 semanas de Daniel equivale a 490 anos. E como podemos saber que chega ao resultado de 490 anos? Podemos saber isso através do livro de Levítico. É claro que tem muitas coisas para se falar a respeito das 70 semanas de Daniel, mas se a gente pegar o número 70 e o multiplicar por 7, isso nos dá o resultado de 490 anos. E veja que somente no final das 70 semanas é que a igreja ela recebe definitivamente a expiação, a purificação dos pecados, em razão de que se cumprirá o que foi dito pelo anjo ao profeta Daniel. E o anjo havia dito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Daniel, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Meus irmãos, a igreja é o povo de Daniel, isto é, os de longe, que são os gentios fiéis, e os de perto, que são os judeus fiéis. E deste modo receberemos a purificação dos erros, pois estas 7 maravilhas só se cumprem na volta do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Em 2 Reis de capítulo 6, nos é dito que aparece a história de Eliseu ainda, e nesta história a gente vai chegar a coisas bem profundas, meus irmãos. A história nos mostra que o rei da Síria, ele fez guerra contra Israel, mas Eliseu, ele falou para o rei de Israel não passar por um determinado lugar, e por este motivo o rei de Israel foi salvo das mãos do rei da Síria. Mas o rei da Síria ficou conturbado, e por este motivo ele enviou tropas com cavalos para irem contra Eliseu. Só que a gente vai ver que o moço que estava com Eliseu, que acompanhava Eliseu, ele pergunta para o profeta sobre o que eles haveriam de fazer. Entretanto, Eliseu, ele ora ao Senhor, e deste modo o moço, ele vê que ao redor de Eliseu estava cheio de cavalos e carros de fogo, de maneira que mais são os que estavam ao lado de Eliseu do que os que estavam com as tropas da Síria. Eliseu orou e pediu ao Senhor para que as tropas ficassem com cegueira, e assim aconteceu. E isso é bem interessante. Em 2 Reis de capítulo 6, eu vou ler para vocês, dos versos 15 ao 17, e vai nos dizer o seguinte: Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído,
eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos ao moço para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e o moço ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Senhor, fere este exército. Peço-te, esta gente de cegueira, fere eles de cegueira. Então o Senhor feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Repare que, quando a gente olha na história de Elias, a gente vai ver que, ao lado das águas do Jordão, apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo, e Elias subiu num redemoinho. Só que já na história de Naamã, nos dias de Eliseu, nas águas do rio Jordão, após Naamã mergulhar 7 vezes, Naamã ele é purificado. Já o profeta Eliseu, a gente vai ver que Eliseu pediu para o Senhor ferir de seguir as tropas que iam contra ele. E a gente observa que ao redor de Eliseu estava cheio de cavalos e carros de fogo do Senhor. Não obstante, o que tudo isso quer nos dizer? Isso quer dizer que, assim como Naamã foi purificado estando nas águas, assim também, após a última semana de Daniel, a igreja receberá a purificação dos pecados na volta de Cristo, na realidade do dia da expiação, que é o dia da redenção dos corpos dos cristãos. E assim como Elias ele subiu no redemoinho, assim também a igreja, após receber definitivamente a purificação dos pecados, pois ela será transformada em imortal para nunca mais pecar, ela subirá para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. E assim como ao redor de Eliseu estavam carros de fogo, assim também a igreja, estando nos ares, estará ao redor dela chamas de fogo. E ela estará juntamente com o Senhor Jesus Cristo e com os anjos do seu poder, para que venham a exercer vingança contra as nações inimigas. E assim como o Senhor, nos dias de Eliseu, feriu de seguir o exército da Síria, assim também o Senhor Jesus, quando voltar, irá ferir de cegueira os cavalos do exército do anticristo, conforme diz em Zacarias capítulo 14, onde o Senhor diz: Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Irmãos, tudo isso é bem interessante e é bem profundo. A gente vai ver, meus irmãos, que na história de Elias, vai nos dizer que Elias, ele, no redemoinho, subiu ao céu. Só que Elias, ele não entrou no céu. Pois a gente vai ver que, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Veja que somente o Senhor Jesus Cristo é aquele que desceu do céu. Veja que muitas pessoas, elas têm a noção de que Elias, ele está vivo. Só que Elias, ele não está vivo, meus irmãos. Elias está morto. A alma de Elias está no mundo dos mortos. Em 2 Reis, de capítulo 9, versos 30 ao 37, nos é dito o seguinte: essa história, meus irmãos, vai falar sobre a história de Jeú. E isso é bem interessante. E vamos ver o que essa história nos diz. Tendo Jeú chegado a Israel, Jezabel, ela soube disso. Então Jezabel, sabendo disso, ela se pitou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Levantou Jeú o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse Jeú: Lança Jezabel daí abaixo. Então lançaram Jezabel abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando Jeú e, havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo,
dizendo: no campo de Israel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Israel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Veja que a história nos mostra que Jeú ele vai até Jezabel e ele ordena que Jezabel fosse lançada da janela para o chão. E assim Jezabel ela é lançada e deste modo ela morre. E além disto, Jeú ele matou os profetas de Baal e os 70 filhos de Acabe. E isso é bem profundo, meus irmãos, pois nós vimos que após os 3 anos e meio de Elias e após os 42 rapazes serem devorados nos dias de Eliseu, Jeú ele matou os 70 filhos de Acabe, Jezabel e os profetas de Baal. E isso tem revelação, porquanto Jeú, matando os 70 filhos de Acabe, representa o final das 70 semanas de Daniel, no qual Cristo volta. Pois Cristo ele volta no final das 70 semanas. Mas assim como Jeú fez com que Jezabel fosse lançada ao chão, assim também Cristo irá fazer com que a grande Babilônia caia, de maneira que nunca mais será achada. E assim como Jeú matou os profetas de Baal, assim também Cristo destruirá os falsos profetas. Então Jeú representa o Senhor Jesus Cristo. Mas agora, meus irmãos, vamos para uma outra revelação do profeta Amós, que é bem interessante. No capítulo 9, dos versos 11 ao 12, Amós, inspirado pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor, ele vai dizer: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Meus irmãos, tudo que foi dito neste estudo está ligado com o assunto sobre o tabernáculo caído de Davi. Veja que, assim como, de início, o tabernáculo de Davi era a casa de Judá, que são os judeus nos dias de Davi, assim também Cristo, na sua primeira vinda para morrer pelos homens, ele tinha a casa de Judá, que são os judeus, constituindo o tabernáculo de Davi, mas este tabernáculo ainda estava em ruínas. Pois a casa de Israel, que são as 10 tribos, tinham deixado de ser povo. Entretanto, o próprio Senhor Jesus, ele havia dito no Evangelho de João, e o Senhor, ele diz no Evangelho de João o seguinte: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Analise que o aprisco no qual Jesus estava era o aprisco da casa de Judá. Só que o mestre, ele diz que há outras ovelhas que não eram do aprisco da casa de Judá. Ou seja, há outro aprisco, e este outro aprisco é a casa de Israel, que são as 10 tribos. E por este motivo, Cristo diz que convém conduzir elas. Mas assim como Davi, na segunda etapa, teve o tabernáculo com as 12 tribos, assim também Cristo, após a sua morte e ressurreição, enviou o seu chamado para a casa de Israel, de maneira que este outro aprisco é a casa de Israel, que são os gentios fiéis ao Senhor Jesus Cristo. E deste modo, isso forma o tabernáculo de Davi. Só que ainda, este tabernáculo ele está em processo de restauração. Veja que assim como Davi, com estola sacerdotal, introduziu as 12 tribos na presença de Deus, assim também Cristo, sendo o sumo sacerdote, ele introduz as suas ovelhas, que são as duas casas de Israel, as duas casas de Israel espiritual, na presença daquele que se assenta no alto e sublime trono. Porém, assim como o filho de Davi, que é Salomão, edificou um templo juntamente com o Senhor, assim também Cristo, sendo filho de Davi, é a pedra angular sobre o qual está sendo edificado o templo espiritual de Deus. E esse templo é a igreja de Deus. Só que ainda, numa camada de revelação mais profunda ainda, o tabernáculo de Davi, ele não foi restaurado por completo. E por isso, assim como Elias aparece fazendo com que o céu não chovesse durante 3 anos e meio, para que as 12 tribos acordassem e se atentassem para Deus, assim também as duas testemunhas durante os 3 anos e meio
iniciais dos 7 anos farão com que o céu não chova pelo poder do Deus eterno e todo-poderoso. Mas assim como Elias foi perseguido por Jezabel, assim também as testemunhas do Senhor irão ser perseguidas pela grande Babilônia. Entretanto, assim como Elias fugiu para o deserto, assim também outra parte das testemunhas do Senhor irão para o deserto dos povos, tendo estes a porção dobrada do Espírito do Senhor que veio sobre Eliseu. Não obstante, assim como 42 rapazes foram feridos por 2 ursos, assim também, desde a metade dos 7 anos até o final dos 7 anos, por 42 meses, acontecerá a grande tribulação. Contudo, assim como Naamã é purificado e, ao redor de Eliseu, se encontrava carros de fogo do Senhor, assim também após os 7 anos, a igreja receberá a redenção dos seus corpos e será levada para o encontro do Senhor nos ares, com os anjos do seu poder e em chama de fogo. E quando a igreja for reunida nos ares, o Senhor, ali, ele restaurará definitivamente o tabernáculo caído de Davi. Pois, numa camada de revelação, o tabernáculo de Davi na nova aliança é as 12 tribos do Israel espiritual do Senhor. E assim, o Israel espiritual do Senhor estará literalmente restaurado. E assim como Salomão terminou a edificação do templo, assim também o templo espiritual, cujo fundamento é o filho de Davi, será terminado na volta do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja que o tabernáculo de Davi, ele é também o templo que Salomão ele havia edificado na história. E isso está apontando para o corpo de Cristo. Só que assim como Jeú matou os 70 filhos de Acabe, fez com que Jezabel fosse lançada no chão e os profetas de Baal fossem mortos, assim também Cristo, no final das 70 semanas, ele irá derrubar a grande Babilônia e irá exercer vingança contra os falsos profetas, para que, após isto, venha a ser construído o templo literal, que é o tabernáculo de Davi, no milênio, em razão de que, assim como nos dias de Salomão foi edificado o templo e a cidade de Jerusalém se tornou rainha e joia de toda a terra, de maneira que as nações iam até ela para ouvir a sabedoria de Salomão, assim também Cristo, quando voltar, irá fazer com que o templo de Ezequiel seja construído, e assim também a cidade de Jerusalém será restaurada e se tornará rainha e joia de toda a terra, de maneira que as nações irão para Jerusalém para ouvir a sabedoria daquele que é maior que Salomão. Cristo é maior que Salomão. Observe que na camada de revelação espiritual, o tabernáculo de Davi é as 12 tribos do Israel espiritual. Mas olhando numa camada de revelação, numa outra camada de revelação, o tabernáculo de Davi é o templo de Ezequiel no milênio. A gente viu que a Davi foi prometido um descendente que se assentará no seu trono e que edificará o templo para o Senhor. E este descendente é Cristo, cujo trono é estabelecido para sempre. Pois, quando Cristo voltar, Jesus se assentará no trono de Davi em Jerusalém e edificará o templo literal de Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48. E este templo é o tabernáculo de Davi, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 16 de seu livro, onde o Senhor diz: então o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque juízo e não tarde em fazer justiça. Meus irmãos, este que se assentará no trono do tabernáculo, que é o templo de Davi, com fidelidade é Cristo, que não tarda em fazer justiça. Meus irmãos, este foi o estudo. Ainda há mais coisas para se falar a respeito da história de Elias e de Eliseu, mas, se Deus permitir, irei falar isso no outro estudo, se Deus permitir. Tá certo, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.